Boa noite, sejam todos bem-vindos a este momento de culto, de adoração e de louvor. O nosso desejo é que todos estejam bem, nosso desejo é que a bênção do Senhor também seja sobre a tua vida, através deste momento de culto. É muito bom poder estar com vocês, é muito bom poder cultuar a Deus, celebrar ao Senhor com todos vocês. E eu já começo este momento de culto com a doxologia que está registrado no texto de Judas, na carta de Judas, nos versículos 24 e 25. A doxologia é uma expressão de adoração, uma expressão de entrega, uma expressão de culto ao Senhor, e dessa maneira Judas exalta o Senhor dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. O nosso desejo é que neste momento de culto nós possamos reconhecer a majestade, o império e a soberania do Senhor Jesus, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos adorar ao Senhor nessa perspectiva, vamos engrandecer o nome do Senhor, o Senhor que é soberano e merece o nosso louvor e a nossa adoração. Vamos cantar Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nós adoramos ao Senhor, que é tremendo, esse Senhor que é maravilhoso, é glorioso, é grandioso, e que apesar dessa glória toda, desse tamanho todo que Ele tem, Ele se importa conosco na nossa pequenez. Vamos adorar o Senhor. Alisson vai nos conduzir nessa oração de adoração. Graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é soberano e como nós já cantamos e dizemos aqui, apesar de ser tão grande, ó Pai, o Senhor se importa conosco, ó Pai, que somos tão pequenos. Que nossa vida, ó Pai, todos os nossos atos sejam de adoração ao Senhor, ó Pai. E que só o Senhor, ó Pai, tenha esse lugar único de adoração, ó Pai, e de honra em nossas vidas, ó Pai. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, ó Pai, e o Senhor nos ama, Pai, nos ama tanto, mesmo, ó Pai, nós não merecemos tanto amor assim, Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa
essa oração, Pai. Amém. Tem um episódio na Bíblia Sagrada em que o povo de Israel está muito triste e eles não encontram motivos para adorar ao Senhor. Eles, na verdade, se negam a adorar ao Senhor. É quando eles estão exilados lá na Babilônia. E o Salmo 137, que tem como título Saudades da Pátria, nesse salmo nós vemos essa experiência de muita tristeza do povo de Israel na Babilônia. O salmo diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, à minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Essa é uma oração de imprecação. É quando o salmista ele está tão indignado, está tão triste, está tão revoltado, que ele é capaz de fazer uma oração tão forte, tão intensa como essa. Muitas vezes nós vivemos situações assim, situações de dificuldade, de tristeza, em que não encontramos razão para louvarmos, para adorarmos. Quando vivermos dias assim, nós precisamos sempre nos lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso companheiro, e nós somos filhos e filhas amados por Ele. Então, essa canção que nós vamos cantar agora fala um pouco disso, né? De que o Senhor, Ele está conosco e nós podemos ter essa fé de que Ele é o nosso companheiro. Então, vamos louvar, vamos adorar também com essa canção.
nós temos o Senhor. O que mais tenho eu na terra, né? E no céu. Então o Senhor é a nossa herança, o Senhor é o nosso companheiro. Vamos adorar ao Senhor então por essa presença bendita. Flávia vai estar orando, né? Vai orar também agradecendo ao Senhor pela presença dEle, pelo cuidado dEle, e também vai estar orando, consagrando os dízimos e ofertas que são trazidas pelo povo de Deus à casa do tesouro. A oração dela será no sentido de que haja sabedoria da parte daqueles que administram e temor, e também que haja bênção para aqueles que são fiéis e são generosos. Então, se você quer participar deste momento também, os dados bancários aparecem aí na tela, você pode colaborar também com esta obra, e o nosso desejo é que as promessas que são feitas na Bíblia Sagrada sobre dízimos e ofertas, que essas promessas venham sobre a sua vida. Promessa de provisão, promessa de cuidado do Senhor, promessa de proteção do Senhor sobre você, sobre a sua casa e sobre aquilo que você tem. Então, vamos consagrar os dízimos e ofertas e agradecer a presença do Senhor também. Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Pai, juntos, te adorando, Pai. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor não nos deixe que nada nos falte, Pai, que o Senhor nos sustenta, Pai. Eu te peço, Pai, que o Senhor receba as nossas ofertas, Senhor Deus, que não nos esqueçamos, ó Pai, que é o Senhor quem nos provê, ó Pai, que é o Senhor quem cuida de nós, ó Pai, e que possa ser do fundo do nosso coração, ó Pai, que possa ser sincero, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, cuida de cada família, Senhor Deus, que possamos estar juntos, ó Pai, e adorando o Teu nome, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus cuide de você, naquilo que nós já oramos e já desejamos. Muito bem. Nós estamos conversando aqui nestes dias sobre saudade. Essa palavra tipicamente da língua portuguesa, essa palavra que é quase que uma exclusividade nos idiomas do mundo. Não existe um idioma que tem, de uma maneira tão concisa, um sentimento tão complexo quanto a saudade. Enquanto eles precisam falar com tantas palavras, nós usamos uma única palavra: saudade. E o que nós temos conversado nesses domingos últimos é que existem duas possibilidades diante da saudade. Uma possibilidade é a possibilidade de curtirmos a saudade. Sabe uma coisa de curtir? Igual curtir fossa, né? Fossa é um termo que talvez não seja muito conhecido da geração de vocês, mas da minha aquela coisa de curtir, sabe? Aquela dorzinha, né? Curtir aquela frustração, aquela decepção, ou curtir a saudade, sentir aquela coisa doída, né? Como, por exemplo, o Salmo 137 que nós já lemos. Eles tinham saudade da pátria, mas estavam ali curtindo, né? Aquela coisa doída, aquela coisa sofrida. Eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, eles não queriam cantar, eles não viam sentido em cantar, porque afinal de contas a saudade era maior. A saudade pesava mais no coração deles do que propriamente o desejo, a motivação de louvar e de adorar. Essa é uma possibilidade de reação diante da saudade. Mas existe uma outra possibilidade. E eu quero separar um outro salmo, que é o Salmo 126, que também fala desse mesmo período do exílio babilônico, que também tem uma referência direta ao exílio babilônico. E o salmista, no Salmo 126, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb.
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo? É isso que pedimos, Pai. A Tua palavra está aberta, lida, o Teu povo, ó Deus, está atento, com o coração desejoso de acolher, ó Pai, de receber a Tua palavra. Abençoa, Deus, o Teu povo nesta hora. Ilumina-nos, ó Deus, para que possamos não apenas compreender, mas desejar praticar a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma outra possibilidade de nós lidarmos com a saudade é sentindo em nós os seus efeitos restauradores. A saudade, ela pode ter um efeito restaurador. A saudade pode ser curadora. A saudade pode ser também orientadora. Eu não preciso apenas ficar curtindo a saudade. Eu posso utilizar a saudade de uma forma positiva. E é isso que eu percebo no Salmo 126, muito mais do que no Salmo 137. De acordo com o Salmo, esse efeito restaurador da saudade tem a ver com o fato dela alimentar a esperança. A saudade alimenta a esperança. E é importante nós entendermos que o Salmo 126, embora seja um salmo curto, pequeno, mas é um salmo que trata do passado, do presente e do futuro. Então nós temos um salmista no momento presente, lembrando do passado. E aí o salmo começa com a lembrança. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí eles confirmam, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Mais do que lembrar de um fato, o que o salmista está fazendo, na verdade, é lembrar um feito do Senhor. O que o salmista está, na verdade, lembrando é do Senhor no passado. O que o Senhor fez no passado. Como o Senhor operou na nossa vida no passado. Como Ele resolveu aquela dificuldade do passado. Então, o que nós encontramos aqui no texto é o salmista relembrando, reconstruindo, na verdade, no seu próprio coração, um conceito a respeito de Deus. Ele está reconstruindo na alma dele, no coração dele, quem Deus de verdade é. Ele fala, por exemplo, de uma admiração pelo Deus que salva. Ele está admirado, né? Ele está contemplando a salvação do Senhor. O Senhor é aquele que salva. O Senhor é aquele que vem ao nosso encontro, é aquele que vem ao encontro da nossa necessidade. Toda a Bíblia fala do movimento de Deus vindo ao nosso encontro. Desde o Gênesis, desde o Éden, quando a humanidade peca em Adão e Eva, e Deus vem na viração do dia para se encontrar com eles, desde então é Deus vindo ao encontro. No Egito, em toda a narrativa bíblica, no ápice da narrativa bíblica, no Evangelho, é o Cristo encarnado, é o Verbo que se encarna, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então a Bíblia fala desse movimento de Deus. É Deus quem vem, é Deus quem nos encontra, é Deus quem nos resgata, é Ele quem nos salva. Então o salmista, mais uma vez, constata esse fato, desse movimento gracioso do Senhor. Então o Senhor é aquele que salva. O Senhor é maravilhoso. Não tem palavras, né? Não tem assim adjetivos
encontrados pelo salmista para descrever aquilo que ele está vendo, né? Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de júbilos. Então é aquele olhar diante de uma maravilha. Todos nós já vimos alguma coisa extremamente maravilhosa, né? Um pôr do sol, um vale, o mar. Quando você vê aquela obra, você fica maravilhado, né? A nossa boca se enche de risos e a nossa língua de júbilo diante da maravilha do Senhor. Coisa extraordinária, maravilhosa, né? E isso não passa desapercebido aos olhos dos outros. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então, não é só o povo de Israel que se maravilha, mas os povos ao redor. É gostoso, né, quando acontece uma maravilha conosco, e não só nós nos admiramos, mas quem está ao nosso redor fala: uau, que coisa maravilhosa aconteceu com você, foi Deus. Então, a maravilha é essa constatação de que não tem jeito, foi Deus. Não foi obra humana, não teve ação humana aí, não, foi Deus, não é possível. Essa é a maravilha, né? Essa é uma tentativa de descrever o que é uma maravilha. É tão maravilhoso, né, a salvação que eles experimentaram, que não é algo que você possa guardar para si como uma lembrança, mas é algo que precisa ser compartilhado. E o que a gente vê aqui é o testemunho diante das nações. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. É isso mesmo. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez essa maravilha. Então é um momento de testemunho. O que nós vemos aqui, né, nesse olhar do passado, é o salmista realmente reconstruindo no coração dele. Ele ainda está com a dor. Ele ainda tem um problema. Ele ainda tem uma dificuldade. Ele não fez o pedido ainda. Ele só está lembrando do passado. Eu gosto muito de uma canção do nosso hinário que nos convida exatamente a esse movimento. O poeta fala assim: quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Então eu penso que a saudade nos ajuda nisso. A saudade nos ajuda a alimentar a nossa esperança, a enchermos o nosso coração de Deus, a compreendermos quem de verdade é Deus, esse Deus gracioso que vem ao nosso encontro, esse Deus que faz maravilhas, esse Deus que tudo que faz é excelente, é maravilhoso, é poderoso. Então, quando nós temos essa consciência de quem é Deus, quando o nosso coração está alimentado de esperança, então a saudade, e aqui nós vemos um outro efeito restaurador dela, a saudade nos auxilia na oração. Uma vez que o nosso coração está cheio de esperança, agora nós podemos efetivamente orar. Agora que nós temos consciência de quem Deus é, agora que nós sabemos dos feitos do Senhor, agora que nós reconhecemos as possibilidades que Deus tem, agora que nós temos o nosso coração encharcado de esperança, pleno de esperança, então nós podemos orar com fé. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quantos problemas nós já enfrentamos no passado? Quanta coisa Deus já fez por nós no passado. Todos nós temos essa experiência, né? De pensarmos em algum problema do passado e tentarmos lembrar qual era o nosso sentimento no passado. O nosso sentimento era do tipo, agora não tem mais jeito. Game over. Não tem mais jeito. Não tem solução. Não tem saída. Agora eu estou perdido. Tem misericórdia de mim. Quantas dificuldades nós já experimentamos nessa intensidade. E agora é tudo obra do passado. Passou.
a dor passou, a dificuldade passou, o problema passou, o medo passou. Então nós podemos lembrar aquilo que Deus já fez por nós. Não só nós superamos os obstáculos do passado, mas também Deus nos ajudou. Deus também teve misericórdia de nós. Mas nós somos meninos e meninas de pouca fé. Porque a cada novo problema nós chegamos à mesma conclusão. Agora é o fim. Já viu isso? Quer dizer, a gente enfrentou grandes problemas, grandes dificuldades. Deus nos ajudou, Deus fez maravilhas, né? Nós oramos no passado e tudo se resolveu. E aí quando surge um outro problema, a gente vem com o mesmo discurso, né? Agora não tem mais jeito, agora é fim, agora estou perdido. Game over. Homens e mulheres de pequena fé. É por isso que nós precisamos alimentar o nosso coração de esperança para que nós possamos ser ajudados a orar. Quando acontece isso, então, pela fé, nós adquirimos recursos para orar como convém. É isso que Tiago fala, devemos orar como convém. E a oração completa do salmista é: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Bem, em português parece que essa oração não faz sentido algum, né? Uma oração simples, que para nós que moramos aqui no Ocidente não tem significado algum, mas na verdade o que o salmista está pedindo para Deus é algo desafiador. Trata-se de uma mudança radical de cenário, uma mudança plena. Mudar uma situação infernal para uma situação de paraíso. É mudar um deserto e transformá-lo num jardim. É aquela situação típica de que, em que nós chegamos diante dela e falamos: não tem mais jeito. É essa situação que o salmista está pedindo. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é um deserto ao sul da Palestina. E de tempos em tempos, dependendo da estação e do ano, caiu uma chuva torrencial sobre o Negueb e cresce no Negueb uma vegetação característica daquela região, e aquela região desértica, ela se transforma num jardim. Nós experimentamos, por exemplo, a primavera, né? Estamos encerrando, exatamente hoje, hoje, ou no dia que esse culto é transmitido, estamos encerrando o inverno e estamos começando a primavera. Nós sabemos a transformação que a natureza sofre quando temos a primavera. Então nós sabemos das flores que crescem, das cores, e de repente há uma explosão de cores e de cheiros, e a natureza se transforma. Todos os anos o Senhor faz isso. Então, o que o Senhor está, o que o salmista está pedindo para o Senhor é: Senhor, transforma o meu ambiente árido num jardim, numa floreira, transforma esse cenário feio num cenário primaveril. E aí nós podemos pensar naquilo que nós vivemos na nossa relação familiar. Às vezes o cenário não é bonito, né? Na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, em casa. Às vezes o cenário não é bonito no que diz respeito à vida profissional, o cenário não é bonito no que diz respeito à vida financeira. Então o que nós estamos, na verdade, pedindo através do Salmo 126 é: Senhor, transforma esse caos num paraíso. Transforma essa situação triste, esse cenário insosso, esse cenário monocromático, transforma esse cenário num cenário primaveril. Transforma a minha vida, Senhor. Muda radicalmente a minha vida. É exatamente isso que o salmista está pedindo. Ele não está pedindo qualquer coisa, ele não está pedindo algo simples. Ele está realmente pedindo algo desafiador. É como, por exemplo, nos evangelhos, né?
aqueles cegos, aqueles paralíticos, pediam para Jesus: tem misericórdia de mim. É aquele tipo de transformação que o salmista está pedindo. Então, o efeito restaurador da saudade acontece quando a nossa esperança é alimentada, quando através disso somos auxiliados na oração e também quando somos animados para a ação. Então, quando há esse ânimo para a ação. E aí, chegamos ao final do Salmo, quando o salmista fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Essa é uma cena maravilhosa, porque, na verdade, o que a gente vê aqui é o salmista animado, mesmo em circunstâncias adversas. Porque quando você semeia num período adverso. Você não semeia quando tem chuva ou quando tem sol, equilibradamente. Você semeia no tempo da seca. Você semeia quando a situação é adversa. Então, quem vive da agricultura sabe disso, que a semeadura é um ato de fé. Que você não faz quando tudo te leva a fazer, quando tudo te favorece. Você faz mesmo sem ter as possibilidades, sem ter os recursos, mesmo sem ter a condição favorável. É isso que é fé. É isso que é andar em fé. E o que a gente vê aqui é o salmista animado para a ação. Mesmo chorando, mesmo com lágrimas, ele semeia. Mesmo andando e chorando enquanto semeia, ele continua semeando. Porque ele sabe pela fé que ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Sempre quando eu leio esse salmo, nesse trecho, eu lembro da experiência dos discípulos na estrada de Emaús. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao versículo 35. O que o texto fala é que no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, esses dois discípulos, eles saem de Jerusalém e se une a eles um caminhante, um viajante, que eles não reconhecem, mas se trata do Cristo ressuscitado. E aí então Cristo vai caminhando com eles e Cristo então pergunta o que preocupava eles, porque eles estavam demonstrando estar preocupados. Qual era o motivo da preocupação deles? E aí no versículo 17, o texto fala que eles pararam entristecidos. Eles pararam entristecidos. A tristeza tem esse efeito sobre nós, de nos travar, de nos parar, de nos bloquear, de nos paralisar. Mas isso não acontece no Salmo 126. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então são ações diferentes, são atitudes diferentes. A atitude dos discípulos na estrada de Emaús, que pararam entristecidos, e a atitude do salmista aqui no Salmo 126, que mesmo triste, ele continuou semeando. Ele não parou. Ele continuou andando e chorando e semeando. Por isso ele voltou com júbilo trazendo os seus feixes. O que acontece depois com os discípulos na estrada de Emaús é que Jesus foi se revelando a eles paulatinamente, até que ele se revela plenamente no partir do pão. E nesse momento Jesus desaparece diante deles, e aí eles não estão mais entristecidos e paralisados. Agora eles voltam correndo para Jerusalém, levando a notícia de que Jesus ressuscitou. Eles ficam de novo animados, e eles voltam animados para Jerusalém. A questão é como nós temos agido ou reagido diante da tristeza. Será que nós estamos parados, entristecidos? Será que você está parado nesse momento de pandemia, em que vivemos tantas tristezas, perdas de vidas,
perda da liberdade, perda da condição financeira. Será que nesse momento de tanta angústia, de tanta tristeza, você está paralisado como os discípulos na estrada de Emaús? Ou será que você, a exemplo do salmista no Salmo 126, você está triste, você está chorando, mas você continua semeando? A expressão do Salmo é: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, que esse efeito restaurador, ou que estes efeitos restauradores da saudade estejam norteando a sua vida nesses tempos de pandemia. Que a sua esperança esteja sendo alimentada, que você esteja sendo auxiliado na oração e que você também esteja animado para a ação. Eu quero terminar este momento de reflexão com uma canção que, inclusive, nós estamos falando de saudade. Vamos matar um pouco a saudade, né, do nosso coral aqui da nossa igreja, e nós vamos ouvir a canção All Happy Day. E essa canção, ela é muito significativa porque o poeta fala que nós devemos orar e devemos trabalhar. Então a gente não pode parar. Então a canção nos convida a esse movimento. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então é orando, é trabalhando e é seguindo, porque o Senhor tem sido gracioso para conosco. Vamos ouvir a canção. Vamos matar um pouco da saudade? Oh, happy day.
quero agradecer. Gostoso, né? Gostoso relembrar essa canção, relembrar também essa maravilhosa performance do nosso coral. Muito bem, vamos encerrar o nosso culto, vamos orar, vamos despedir uns aos outros na bênção do Senhor. Você me acompanha nessa oração? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, que a saudade em nós tenha esse efeito restaurador. Ó Deus, que nós possamos ser alimentados por essa esperança, que possamos ser auxiliados, ó Deus, na oração, que possamos orar da maneira correta e também, ó Deus, que nós possamos agir e sejamos levados pela esperança e pela saudade à ação. Ó Deus, mesmo chorando, mesmo com o nosso coração pesado, às vezes, que nós possamos continuar semeando, continuar caminhando, ó Deus, na certeza de que voltaremos com júbilo, trazendo, ó Deus, o fruto da nossa colheita. Nós pedimos as Tuas bênçãos, ó Deus, o Senhor sabe como essa palavra cai em cada coração. Então, ó Deus, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, compensar esta palavra na vida de cada irmão e de cada irmã. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por este culto e por esta oportunidade. Oramos, ó Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém? Deus abençoe.